Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estou aqui fazendo um novo vídeo só para explicar sobre a versão 2 da planilha de estratégia e rebalanceamento de carteira. Bom, fiquei muito feliz, né? Várias pessoas aí solicitaram para ter acesso a essa planilha, provavelmente por enxergarem que é bem interessante você ter uma estratégia bem definida, onde você consegue principalmente saber o que você vai aportar para os próximos meses. Então, recebi bons feedbacks, né, de algumas mudanças, algumas atualizações simples até para fazer aqui na planilha, e mais algumas que eu mesmo estava enrolando para fazer e fiz agora. Então, o vídeo aqui é para explicar sobre essas atualizações, até comentar uma dúvida que foi um pouquinho comum também. E aí, se você está vendo primeiro esse vídeo, peço para você clicar no canal, né? E aí vai ter o outro vídeo da planilha de rebalanceamento de carteira, que aí lá eu vou explicar todas as abas, né? Tudo que você precisa fazer, e aí eu só não vou estar repetindo aqui para não ficar muita informação novamente. Então, se você está vendo esse vídeo agora, dá uma olhadinha no anterior, que aí eu consigo passar mais no detalhe ali sobre toda a planilha, porque na essência não mudou muita coisa, não, são só algumas coisas ali bem simples. Então, já vou entrar aqui na planilha, tá? E mostrar algumas alterações. A primeira parte é nessa primeira aba aqui de carteira, onde você vê a carteira ideal. Lembra que cada classe aqui você tem que colocar o percentual ideal que você deseja e chegar no 100%. Então, aqui, naturalmente, eu só estou colocando uma aba para você ver que chegou no 100%, né? Então, se, por exemplo, eu estou em 99, vai ficar vermelho, e se eu estou acima, vai ficar vermelho. Então, aqui é só para você ver para chegar no 100%. Aqui ao lado a gente tem aquela parte da minha carteira, e aqui eu só coloquei uma caixinha de seleção para você ver quanto está a sua carteira em reais e quanto também está a sua carteira em dólares. Bem simples. Bom, a grande mudança é nessa aba aqui de aportes, que aí eu vou fazer um recurso para você informar o quanto que você está aportando em reais, e você pode mudar também quanto que você está aportando em dólares. Para depois, aí acho que é a grande mudança em si, que é muito válida, é eu ter aqui a distribuição, né, das classes de ativos, quanto que eu tenho, qual que era a meta, vai me mostrar aqui a diferença, né, se tem esse lado verdinho, é porque na verdade eu preciso investir, e se está em vermelho é que eu preciso reduzir ou manter, e aí eu vou ter uma caixa de seleção aqui, que vocês estão vendo, de aporte, onde se eu desselecionar, eu vou estar fazendo com que o meu investimento não vá para aquela classe. Então, a ideia, por exemplo, vou colocar aqui um aporte de 15 mil reais. Veja que em fundos imobiliários eu preciso reduzir, reserva também preciso reduzir, então eu não preciso investir. Então eu posso, às vezes, selecionar essas duas para não ter nenhuma necessidade de comprar nada aqui. Por que isso é interessante às vezes? Então, voltei aqui na seleção de fundos imobiliários, essa carteira teórica aqui que eu montei. Veja que eu tenho que comprar HGRE 11 porque está diferente do que eu quero como ideal. Mas naturalmente você vê que minha posição de fundo imobiliário está bem alta sobre aquilo que eu quero. Então, às vezes, assim, para comprar uma posição de HGRE, cara, às vezes não precisa, né? Então, você pode selecionar essa planilha para você, de fato, ajustar naquilo que, na estratégia que você montou, né? É aquilo que realmente você quer para a sua alocação, para você estar sempre chegando no seu ideal. Então, aqui você vai estar sempre olhando aquilo que, de fato, você precisa comprar conforme todo o rebalanceamento. E aqui o outro ponto, né? Por exemplo, eu estou com um recurso que está lá fora, vou colocar aqui, por exemplo, 4 mil dólares. Aí lembra, né? Tem essa caixa de seleção aqui para você estar mostrando que está aportando em reais e aportando em dólares. E aí eu posso, por exemplo, desselecionar ações, FIIs, reserva de valor e renda fixa, que aí eu vou estar exatamente distribuindo esses 4 mil dólares nessas classes de ativos que vão estar em dólares mesmo lá fora. Então, geralmente, o que eu faço, né? Por exemplo, eu tenho um aporte em reais de, digamos, 20 mil reais. Selecionar aqui, né? Porque eu tirei tudo. Então, clique em tudo. Chegou aqui nos 20 mil reais. Então, por exemplo, eu vou ver aqui que em estoques eu vou ter que, dessa minha distribuição, vão ser, aqui a somatório é de 12.180. Então, digamos aqui que eu posso colocar assim, 12 mil reais aqui
sem essas de fora, né? Então eu tiro aqui o aporte e aqui distribuo. E aí quando o câmbio cair lá fora, né? 12 mil dólares, ele vai dar quanto? Deixa eu ver aqui quanto que deu. 1.758 mais 642, 2.400. Então posso fazer depois assim, ó. Caiu 2.400 lá fora, boto em dólares, e aí eu tiro esses outros aqui. Deixa só esses dois, eu vou saber exatamente ali o que eu preciso comprar. Então aqui é mais um filtro, tá? Para você estar podendo ajustar a carteira conforme o aporte e você poder estar, principalmente adequando, né? Para você melhorar o seu aporte, para focar às vezes mais em um ponto, tá? Mas a ideia é sempre olhar aqui com tudo ligado, o que você precisa fazer, e aí no aporte em si você faz um ajuste. Nas abas de cada uma das classes não mudou, tá? Ações, FIIs, Stop, REITs iguais, reserva de valor igual. O que mudou aqui foi só a renda fixa, tá? Eu coloquei aqui dentro da renda fixa a possibilidade de você colocar a renda fixa fora, né? Você ter um bond, por exemplo, tem um CD, um treasury, e aí até pela minha visão de conceito, eu coloquei dentro da mesma caixinha, tá? Como renda fixa, não coloquei uma renda fixa Brasil, uma renda fixa em dólares, porque na verdade a renda fixa é uma taxa que você está travando, né? Então, seja aqui dentro do Brasil ou fora, a diferença é que a taxa lá fora você está travando em dólares. Então, até pela premissa de construção de carteira, né? Eu acho que faz mais sentido você pensar dentro dessa forma, até para você não ter tanta renda fixa assim, porque de fato que te enriquece, né? O trabalho aqui, boas empresas, bons negócios, e vão estar mais dentro dessa parte. Eu gosto mais de renda fixa, de você ter ali sua liquidez, ter algum projeto ali mais de curto prazo, mas lembrando, né? Essa carteira aqui, esse rebalanceamento de carteira é mais para você montar uma estratégia mesmo de longo prazo. Então, dar um exemplo aqui, né? Você vai botar o bonde X, em tipos eu coloquei aqui bondes, você pode colocar aqui em dólares, né? Então vou colocar aqui ele 5 mil dólares, por exemplo. Então, sempre que aqui esse valor atualiza em reais, né? Então aqui está multiplicando, então, sei lá, estou com meu bonde X a 5 mil dólares. Lembrando que essa parte de tipos, né? Ela vai estar sempre aqui na parte da base de dados, então cada um constrói da melhor forma. Eu construí aqui o que eu uso, né? Mas cada um pode melhorar. Aqui está geralmente em setores, né? Mas você pode fazer em subsetores, se quiser fazer mais algumas classes, fica sempre livre. A ideia de toda planilha, né, naturalmente, é te dar uma ferramenta que você consiga ajustar tudo que você está pensando, todas as suas estratégias, para você, de fato, organizar. Bom, só entrar num ponto aqui que ficou de certa dúvida com algumas pessoas, mas uma coisa que é mais gráfica mesmo. Quando eu estou construindo aqui os ativos, né, e coloco os setores, aparece um gráficozinho aqui que fica bem legal, né? Ação e aí o setor, a gente vê as corzinhas aqui bem bonitinhas. O ideal é quando você estiver preenchendo a carteira, você sempre colocar todos os setores juntos, tá? Então, vou colocar, por exemplo, aqui uma ação, a BF3, BR, ela é consumo não cíclico, eu vou colocar aqui a quantidade 200, nota da ação, vou botar 7. Aí aqui do lado, vê que deu meio que uma zoada aqui no gráfico, assim, é só de visualização mesmo, né? Então, o ideal seria a gente abaixar todas essas aqui e colocar Ambev 3 aqui como consumo não cíclico junto com M Dias e Soja 3. Então aqui é uma coisa muito simples. Um outro ponto, tá, que eu faço uma recomendação para todo mundo é quando estiver preenchendo a planilha, evitar às vezes de dar Ctrl C, Ctrl V, porque às vezes você pode estar mexendo em alguma planilha que tem algum tipo de fórmula ali, pode dar uma zoada em toda a planilha, tá? Então, sei que no primeiro momento às vezes pode ser um pouquinho trabalhoso, mas tenta preencher tudo ali mesmo. É algo muito simples e aí depois você vai fazendo o ajuste. E aí um outro ponto, tá? Foi só que muitas pessoas estavam construindo a carteira, estavam colocando aqui o ticker, o setor e até inclusive a nota da ação, mas estavam esquecendo de dar a nota por setor, tá? Então não se esqueça porque a construção da carteira vem da macro que você vai montar em cima dos setores da sua carteira,
Depois, você vai cadastrar naturalmente os ativos, mas o próximo filtro é o setor. Então, eu preciso dar a nota para o setor para depois chegar à nota da ação e aí eu entender que, de fato, qual é o percentual ideal desse ativo na carteira, né? Quanto que eu tenho na carteira. Então, não esquece, tá? De colocar o ativo, aqui aquela indicação de BRUS, o setor, dá a nota para o setor e depois dá a nota para a ação. Então, foram atualizações bem simples mesmo aqui, foi nessa parte de renda fixa, mas para você ter a possibilidade de quiser cadastrar renda fixa fora também, você pode fazer. Prefiro deixar dentro de uma mesma classe, porque é renda fixa do mesmo jeito, é uma taxa que está sendo travada, a diferença é só que é real e dólares. E aí, aqui que realmente tem bastante modificação, que fica bem legal mesmo, é você poder ter uma modificação aqui do que você está aportando em reais ou dólares, e aí você pode dar uma olhadinha de como é que está o setor diferente da sua meta, e aí você pode ajustar aonde você quer investir. Mas a ideia, lembra sempre de deixar tudo ligado da primeira vez, coloca o seu aporte e aí depois você dá uma ajustada, principalmente quando cair exatamente o seu câmbio fora, né? Então, mais um filtro que aí fica bem legal, acho que a planilha agora está rodando certinho. Sempre fico de olho com algumas atualizações do Google Finance, né? Então, vira e mexe sempre aparece alguma coisa legal. Então, vou estar sempre de olho para, às vezes, estar sempre incrementando nessa planilha. Então, fica aqui, já finaliza esse segundo vídeo, né? Agradeço de novo aí para quem está assistindo. Peço novamente, né, aquele papo de youtuber mesmo, de dar o joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui com alguém, porque, na verdade, tudo isso é só para a gente aumentar o alcance do vídeo e que mais pessoas tenham essas ferramentas. Então, vou deixar de novo na descrição ali meu contato, alguém quiser falar comigo, tem também um link para você entrar dentro do formulário e pedir a planilha. E aí também, cara, feedback, tá faltando isso, aceito de verdade mesmo. Acho que é um processo sempre que a gente vai construindo, né? Essa planilha eu comecei a construir como investidor e até hoje eu vou tentando atualizar ela. Então é legal ter vários outros feedbacks para a gente realmente poder estar melhorando. Então, agradeço aí, pessoal, por terem assistido e fico à disposição de vocês.